Salve galera, beleza? Galera, olha, a gente vai começar a semana aqui falando a respeito de processador de áudio, né? Galera, antes de eu continuar, eu vou falar para vocês, segue a gente lá na nossa página do Instagram, infinity.som, que foi através lá dessa página que a gente escolheu, definiu o tema junto à galera, que lá eu interajo mais com a galera, uma coisa mais em tempo real. E a gente vai conversando a respeito do que vocês querem aprender e tudo mais. E o tema eleito para hoje aqui foi o processador de áudio, tá? Que muitas pessoas, galera, infelizmente usam o processador como um simples crossover até os dias de hoje. Mas antes de eu continuar, eu vou pedir aqui para você, fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar bastante funções interessantes do processador. Deixa seu like e comenta. Se você não fizer isso, o YouTube não vai mais estar te notificando. Mesmo que você esteja inscrito, com o sininho ativado e tal, se você não comentar e não deixar seu like, o YouTube para de te notificar. Então tá, essa chatice, mas fazer o quê? Vamos que vamos. Agora, cara, vamos lá. Vamos primeiro falar um pouquinho das funções de áudio aqui do processador, né? Primeiro começando pelo crossover, que é nada mais, nada menos do que você setar o high pass, ou seja, o passa alta e o passa baixa das vias. Beleza, até aqui eu acho que não é mistério para ninguém, todo mundo já sabe como é que funciona, tal. Só que o problema, galera, é que muita gente, ao fazer isso, né, ao utilizar o processador de áudio como um simples crossover, deixa de aproveitar o melhor que ele tem, cara. Deixa de aproveitar as funções dele de processamento de áudio. Que só para a gente fazer uma timeline aqui. Antes, enquanto você, instalador ou consumidor, tinha o crossover à sua disposição, você tinha um elemento que simplesmente fazia isso, né? Fazia ali os cortes, tá? Quando muito, digital, beleza, ok. Fazia os cortes, fazia ali uma pequena equalizaçãozinha e pronto, acabou. Quando muito mudava fase e tal, mas era só para você inverter 180, não tinha como você fazer um alinhamento, não tinha como você fazer nada. E ainda assim, você pegava os crossovers, coloca no Smart para você ver, o corte deles é totalmente irregular. Nossa, cara, é triste até da gente ver. Agora você pega uma joia dessa aqui, que é um processador de áudio, você usar ele apenas como um crossover é a mesma coisa que você comprar um avião e usar ele como ventilador, cara. Isso aqui tem muito mais função. Você tem um equipamento de DSP aqui, de controle de qualidade do áudio completo, que antes era disponível só em PA, que antes era disponível só em equipamentos de som profissionais de alto nível, e agora não, agora está aqui para você. E você tem que saber se você não quiser estudar a fundo como que você realiza cada função, pelo menos saiba para que serve o seu processador, para que você procure um profissional que vai extrair todo o benefício que ele tem para te oferecer, tá bom? Bom, então vamos falar aqui um pouquinho dos cortes, né? Que a gente já sabe que ele tem até a opção diferencial do tipo de corte, que é o Link-Witz-Healy e o Butterworth, e até mesmo o Becel, que é menos conhecido. Eu particularmente utilizo mais aqui o Butterworth e o Link-Witz-Healy. Só de forma breve aqui, quando que eu utilizo o Link-Witz-Healy? Quando eu estou fazendo a transição de vias que possuem uma resposta boa ali naquela faixa de transição. Por exemplo, estou fazendo a transição de um driver fenólico para um TI. Cara, naturalmente, deixa eu só focalizar aqui, naturalmente aqueles dois ali já tem uma resposta boa, já tem uma resposta próxima, digamos assim, né, do ponto ali de transição que fica bem acentuada. Então, eu não gosto de pegar nessa fase da transição de um driver TI e um driver fenólico, por exemplo, e colocar o Butterworth, porque eu tenho um ganho ali que muitas vezes não me convém, tá? Então, geralmente, nesses casos, eu ponho Link-Witz-Healy. Agora, quando eu estou fazendo, igual os sons aqui de Minas Gerais, quando eu estou fazendo a transição de um falante, um Eros SDS para um 405, sem médio ali, no meio,
geralmente eu estou forçando o SDS a tocar um pouquinho, até um pouquinho mais alto, e o D405 vai ter que baixar um pouquinho. Então, se eu coloco o Butterworth, né, que é um tipo de corte aí que na transição de vias ele me promove um pequeno ganho, ele é mais adequado, tá? Mas não vou prolongar, isso aqui falando de forma muito resumida, não vou prolongar a explicação a respeito desses tipos de corte, até para o vídeo não ficar muito dispendioso, muito longo. Agora vamos falar um pouquinho aqui dessa função, galera, que é o alinhamento. O alinhamento nada mais é do que você, ó, esse aqui já está até com alinhamento feito aqui, né? O alinhamento nada mais é do que você atrasar o sinal das vias para que todas elas se acoplem, ou seja, se somem. Se elas chegarem com o atraso diferente, com tempo diferente e por consequência ou fase diferente, né? Ela vai ter um cancelamento na transição de vias. O que é transição de vias? É quando está passando ali, por exemplo, do Twitter para o driver, né? De cima para baixo seria isso, ou de baixo para cima, do médio para o driver. Tem aquela transição entre os dois. Se eles estiverem fora de fase, aquela transição, aquele ponto de transição vai gerar uma perda na resposta. Então, com isso aqui, a gente consegue sim anular esse efeito através do alinhamento. Então tem como a gente fazer o alinhamento, né? Pela trena que a gente pega, vê onde que está a bobina do alto-falante de médio. Ah não, peraí, ela está a 8 centímetros de distância da frente da caixa e a bobina do driver está a 9 centímetros de distância. Então vou lá na via do driver com relação à via do médio e ponho um atraso de 2 centímetros. É de forma bem resumida isso, tá, galera? Lógico que requer muito mais técnica, muito mais manejo para você fazer um alinhamento corretamente, de preferência via software, tá? Por exemplo, o Smart, como a gente faz aqui quando a gente vai vender uma caixa já com alinhamento. Agora aqui, a fase é simplesmente você pegar e inverter, né, a polaridade daquela saída em questão. Geralmente, galera, pode até uma via chegar no timing certo, né? Mas ainda assim está fora de fase. Ou então, você que não tem a ferramenta lá para você analisar como é que está a fase via gráfico, num Smart da vida e tal, tem só uma ferramenta como se fosse um RTA mais simples, só para você ver se está tendo cancelamento entre as transições de via. Você pode ir lá ir na próxima via, por exemplo, a via 5 que está fazendo transição com a via 4, estou vendo, parece que tem um cancelamento. Vou lá e inverto a fase. Se aquele cancelamento sumir, significa que pelo menos alguma melhoria eu consegui inverter no 180 graus. Não necessariamente, tá, vai ser o melhor alinhamento possível, mas pelo menos você já tem algum resultado. E outra coisa também, quando você está utilizando caixas com falante invertidos e você não quer inverter os fios lá do positivo e negativo do falante, você pode simplesmente vir aqui e inverter a fase. Também vai ocorrer a mesma coisa. Limiter, essa função aqui, galera, é uma função primordial, uma função importantíssima, protege seus alto-falantes. Lógico que ela tem que sim ser bem utilizada. Se você filtrar demais, você perde o punch. Se você filtrar de menos, você acaba tendo o mesmo risco de queimar do mesmo jeito. Então, é uma função que requer manejo, prática, mas que sim, é muito útil. Eu particularmente não gosto de utilizar limiter, porque eu sou da old school, né? Eu pego lá e falo, não, peraí, deixa eu ver, tá clipando? Clipou, eu gosto de baixar mesmo, não deixo, não tenho o hábito de beber e ficar lá, deixar o som tocando. Mas pra galera que gosta de tomar umas e deixar o som ardendo, isso aqui salva a vida de muito alto-falante, cara. Basta saber configurar, e eu tenho um vídeo aí ensinando, inclusive, tá? A gente a configurar detalhadamente o limiter. Então, é uma função importantíssima. Aí tem aqui o nível das saídas, tá? Que é praticamente a mesma coisa da questão lá do crossover também, né? Só um regulador de ganho. Então não tem nada assim de muito extraordinário nessa questão aqui, tá? Agora aqui, você pode dar uma equalizada
aqui equalização paramétrica, então é bacana, é bacana. Depois, amanhã, a gente vai falar um vídeo a respeito de equalização, mas hoje aqui, só para mostrar a função do processador, que tem também essa questão. Espelhar saídas, igual aqui, eu espelhei algumas saídas, vocês já devem ter visto o anúnciozinho aí, né? Porque estou utilizando, por exemplo, aqui a saída 3 e 4 para o médio, a 1 e 2 para o grave. Então, a 3 está espelhada na 4, ou a 4 na 3, deixa eu ver aqui. Olha lá, a 4 está copiando tudo da 3. E a saída 2 está copiando tudo da 1. Então, aí eu tenho um crossover, embora eu tenha 6 canais. Aliás, eu tenho um processador de áudio, que embora eu tenha 6 canais, né? Eu estou utilizando aqui 4 vias, sendo 2 espelhadas, tá? Agora vamos aqui, galera. Outra função. Agora aqui acabou, né? Nessa possibilidade da gente espelhar saídas, que é um diferencial também com relação ao crossover. Só recapitulando aqui, galera. Além disso, a gente tem também gerador de áudio, que a gente pode gerar uma senoide, que vai facilitar muito a gente a regular e equalizar a tensão de saída dos amplificadores. Aí aqui a gente pode salvar a configuração, carregar uma configuração pré-salva, colocar senha. Então, isso aqui é uma central DSP completa, tá? Vai muito além do crossover. Um processador de áudio é uma ferramenta que, ela, embora custe praticamente a mesma coisa que um crossover, ela tem umas 10 vezes mais funções no mínimo. Então isso aqui são infinitas possibilidades de você estar fazendo ajustes no seu som de forma profissional, de forma bem mais engajada. Então, se você não sabe fazer isso, eu recomendo você dar uma estudada nos vídeos, que tem vídeos aí da gente ensinando a fazer todo esse procedimento. Se você quer uma ajuda para fazer esse procedimento no seu som, se você tem os equipamentos e deseja ajuda para aprender a mexer nesse processador de áudio, nós temos aí o serviço de consultoria, tá? Que eu vou deixar o link aí também na descrição. E no mais é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu comentário e avaliar, tá joia? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima, tchau!